Olá, meninos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de Química, mais especificamente Termoquímica, nós vamos ver exercícios na parte de Lei de Higgs. Vocês estão preparados? Sabendo que a teoria ela já foi dada, certo? Tem aí na nossa página. Ela tá bem interessante, passo a passo. Então, essa aula que nós vamos fazer hoje é relacionada à aula de teoria que já foi dada, ok? Então, caso você queira fazer os exercícios de hoje, você dá uma pausa, né? Tenta fazer o exercício e depois você vê a resolução, né? Caso você não tenha assistido a aula de Lei de Higgs, você dá uma volta, né? Volta aí na nossa página e procura a parte da teoria de Lei de Higgs. Quando você assistir a aula de Lei de Higgs, aí você vem para cá e tenta fazer os exercícios para ver se você compreendeu. Você dá uma pausa no vídeo, né? Você vê a questão, dá uma pausa, tenta resolver. Depois que você tentar resolver, né, marca o item e depois você vê a resolução. Continua com o vídeo, ok? Então, a aula de hoje, Lei de Higgs, exercício com suas resoluções. Meu nome é Gilveline Veras, professora de Química. Vamos lá? Ó, temos aí uma questão, certo, de termoquímica, bem específica, certo? É uma questão típica de Lei de Higgs. Ele dá várias reações com seus respectivos variação de entalpia. Você sabe, e você que vem acompanhando as aulas de química aqui do nosso canal, você vê, né, que desde o início da termoquímica, né, você tem reações que são ditas exotérmicas, liberam calor, e reações endotérmicas, que absorvem calor. No caso, essas três reações, você diz que são reações exotérmicas por conta do sinal da variação de entalpia, que é negativo. Também vimos em aulas anteriores. Caso você, né, tenha parado de paraquedas aqui na aula de exercício, você não compreende um pouco de termoquímica, não sabe mais ou menos o que são reações exotérmicas, endotérmicas, e quer fazer o curso de química mais aprofundado, você volta, né, lá no início de termoquímica e vem acompanhando até chegar à nossa terceira etapa de termoquímica, que é a Lei de Higgs. Nesse caso aqui, exercícios. Creio que você já passou pelas aulas de Lei de Higgs. Então, aqui é um exercício típico de Lei de Higgs, onde lhe dá uma reação química, cuja variação de entalpia ele desconhece, variação de calor, desconhece, não sabe se é uma reação exotérmica ou endotérmica. E essa reação, no qual ele não sabe a variação de calor, provavelmente passa por etapas com variações de calor conhecidas. Então ele pergunta, quando o óxido de magnésio está na presença de uma atmosfera de gás carbônico, este é convertido a carbonato de magnésio. São dadas as entalpias padrões de formação. Então, ele dá três reações, certo? E quer conhecer, né, a variação de entalpia da quarta reação, que é a reação da formação de carbonato de magnésio. Então, a formação de 1 mol de carbonato de magnésio a partir de óxido de magnésio e gás carbônico é uma reação item A, B, C, D ou E. É endotérmica com valor absoluto de entalpia de 100 kJ, é exotérmica com valor absoluto de entalpia de 100 kJ e assim sucessivamente. Então, é uma questão típica de Lei de Higgs. Como é que a gente faz? Como você aprendeu na aula anterior, ele dá três reações com valores conhecidos de valores de entalpia e pede
a partir dessas reações em etapa, que você calcule a variação de entalpia da reação global. Como a gente viu em aulas anteriores, se essa reação passa por etapas, o valor da sua entalpia é a soma da variação em entalpias das suas reações em etapa. Ah, professor, então é só somar as variações de entalpia das reações em etapa para conhecer a variação de entalpia da reação global? Antes de você somar, você tem que somar as reações. Se você somar a reação e der a reação global, a reação específica no qual ele desconhece o valor de entalpia, de variação de entalpia, aí sim, após a soma, é que você pode somar as variações de entalpia. Essa soma das reações, você tem que ver se dá certinho com a reação global. Como é que você faz isso? O seguinte, se você observar, antes de somar as reações, para somar as variações de entalpia, você observa que na reação global, o óxido de magnésio, no estado sólido, está do lado dos reagentes. Tudo que vier antes da setinha é reagente, tudo que vier depois da setinha é produto. Na reação global, o óxido de magnésio no estado sólido está no lado dos reagentes. Quando você somar as reações, o óxido de magnésio das reações em etapa, onde ele estiver, deve estar no lado dos reagentes também. Ok? Então, nesse caso, essa primeira reação em etapa, o óxido de magnésio no estado sólido está no lado dos produtos. Então, a primeira reação, antes de somar as reações, você deve inverter. Tudo que é produto vira reagente e tudo que é reagente vira produto. E o valor da variação de entalpia, o seu sinal, também deve ser invertido. Fica positivo. Aqui está negativo, ao inverter fica positivo. Então, a primeira questão você vai, ou a primeira reação você vai inverter quando somar, ok? Se você observar, na reação global, o CO2 no estado gasoso está no lado dos reagentes. Nas reações em etapa, o CO2 no estado gasoso está no lado dos produtos. Então, ao somar, esse dióxido de carbono deve estar no lado dos reagentes. Por quê? Porque na reação global ele está no lado dos reagentes. Então, a segunda reação em etapa deve ser invertida. E o valor da variação e o sinal da variação de entalpia da segunda reação também deve ser invertido. Está negativo, vai ficar positivo. Se você observar a terceira reação em etapa, você tem o carbonato de magnésio no estado sólido, no lado dos produtos, e na reação global também está no lado dos produtos. Então, a terceira reação em etapa, você não vai mexer com ela quando você for somar as reações. Você vai deixar ela do jeito que está. Ela vai permanecer do jeito que está. Ok? Então, vamos fazer todo esse esquema aqui, certo? De inverter as duas primeiras e permanecer do jeito que está a terceira reação química para somar. Vou inverter a primeira. Tudo que é produto vira reagente, tudo que é reagente vira produto. Vou colocar aqui para vocês, ó. Tudo que é produto vira reagente e tudo que é reagente vira produto. Só fiz inverter. E você vai inverter também o sinal da variação de entalpia. Está negativo, fica positivo. Vou inverter aqui a segunda reação química. Tudo que é produto, no caso aqui só tem CO2, gasoso, produto. E tudo que é reagente vira produto. Carbono, grafite, oxigênio, reagente. Carbono, grafite, oxigênio, produto, quando eu for somar as reações. E o valor
E o sinal da variação de entalpia também é invertido. Está negativo, vai ficar positivo. E vou reescrever a terceira reação química, do jeito que está. E o sinal da variação de entalpia da terceira reação também permanece como está. É exotérmica, fica exotérmica. Vou tentar agora somar as reações. Detalhe, antes de somar, você tem que cortar aquelas substâncias no qual não se encontram na reação global. Ok? Se você observar, magnésio sólido não se encontra na reação global. Então, eu vou cortar magnésio sólido com magnésio sólido. Mas só posso cortar se o magnésio sólido estiver em lados contrários. Nesse caso, eles estão em lados contrários. Magnésio sólido no lado dos reagentes, magnésio sólido no lado dos produtos. Cortei. 1 mol de magnésio, 1 mol de magnésio. Cortei por quê? Porque ao somar, na soma, ele não pode estar, porque na reação global não tem magnésio sólido. Outra substância que não se encontra, ó, na reação global, carbono grafite. Carbono grafite no lado dos reagentes, carbono grafite no lado dos produtos. 1 mol do lado dos reagentes, 1 mol no lado dos produtos. Então, eu vou cortar carbono grafite. Ok? Quem não está também na reação global é oxigênio. Ok? Então, eu tenho que cortar os oxigênios. Mas, se você observar, ó, aqui nas 3 reações, tem meio mol de oxigênio gasoso no lado dos produtos, mas no lado dos produtos também tem 1 mol de O2 gasoso. Então, esses 2 oxigênios estão do lado dos produtos. Você pode cortar? Não, porque eles não estão em lados opostos. Não pode cortar esses 2. Então, o que você vai fazer? Você vai somar os 2. Aqui tem meio mol de O2 e aqui só tem 1 mol de O2. Meio mais 1 dá quanto? Meio mol de O2 mais 1 mol de O2 dá 3 sobre 2 de O2. Então, no lado dos produtos, você tem quantos oxigênios? 3 sobre 2 de O2. Total, no lado dos produtos. Então, você vai cortar, ok? O oxigênio, porque ele não se encontra na reação global. Você vai cortar 3 sobre 2 de oxigênio. E se você observar, no lado dos reagentes, tem 3 sobre 2 de oxigênio. Então, você corta. 3 sobre 2 de oxigênio, 3 sobre 2 de oxigênio. Então, não sobrou nada de oxigênio de nenhuma das partes. Nem no lado dos reagentes, nem no lado dos produtos. No lado dos produtos, eu somei, deu 3 sobre 2. Só tem 3 sobre 2 no lado dos produtos, só tem 3 sobre 2 no lado dos reagentes. Então, não tem mais nada de oxigênio. Tem mais alguma coisa para cortar? Se você observar, não tem mais nada para cortar. Então, você vai colocar aqui embaixo tudo que sobrou. E o que foi que sobrou? 1 mol de óxido de magnésio. Na reação 2, só sobrou 1 mol de CO2 no lado dos reagentes. E na reação 3, só sobrou 1 mol de carbonato de magnésio no lado dos produtos. Sobrou a reação global.
se você fez todo, né, esse desenvolvimento da questão e sobrou a reação global, é porque você pode somar as 3 variações de entalpia que nós modificamos, que vai dar exatamente a variação de entalpia da reação global. Por isso que você não pode ir logo somando as variações de entalpia. Se você fosse somar as variações de entalpia, sem antes somar as reações, daria errado a variação de entalpia da reação global. Você vai somar as variações de entalpia após a soma das reações em etapa. Somando aqui, mais 602, mais 394, menos 1096, resultado menos 100. Se você voltar ao slide, corresponde ao item B. Facinho? Essa é a nossa primeira questão da nossa aula de exercício de lei de Hess. Foi bem devagar, certo? Como as nossas aulas sempre são. E vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão também é típica de lei de Hess. Se você observar, ó, ele dá várias reações e pede para você determinar a variação de entalpia para a reação de combustão, no caso aqui, ó, abaixo. E pede para você marcar os itens após calcular a variação de entalpia da reação global. Então, questão típica de lei de Hess. Vamos fazer? Ele dá as 3 reações e pede para você calcular a variação de entalpia da reação global abaixo. Como eu disse anteriormente, antes de você ir somando as variações de entalpia em etapa, você tem que somar primeiro as reações para ver se dá a reação global. Antes de você somar as reações, se você observar, você tem na reação global 2 mol de CO2. Na reação em etapa, você só tem 1 mol de CO2. Na reação global, ele está no lado dos produtos. E na reação em etapa, também está no lado dos produtos. Só que, detalhe, na reação global tem 2 mol de CO2. Na reação 1, só tem 1 mol. Então, quando você for somar, a reação em etapa tem que ter 2 mol. Então, o que vai acontecer com a primeira reação? A primeira reação, você tem que multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Multiplica tudo por 2? Sim. 1 mol de carbono sólido, vai ficar 2 mol de carbono sólido. 1 mol de O2, vai ficar 2 mol de O2. 1 mol de CO2, 2 mol de CO2. E o valor de ΔH, você vai multiplicar por 2. Você não está invertendo, certo? O sinal, você só está multiplicando o valor aqui nesse caso. Se você observar, na reação global você tem 3 mol de água no estado líquido, no lado dos produtos. Quando você for ver na reação em etapa e for somar, a água no estado líquido tem que estar no lado dos produtos. Ah, legal, está no lado dos produtos. Mas tem 3 mol? Não tem. Então, quando for somar, a segunda etapa tem que ter 3 mol de água no estado líquido. Então, a terceira reação você vai multiplicar por 3. Multiplica tudo por 3 até o valor de ΔH. Não vai inverter, por quê? Porque a água está no lado dos produtos, na reação global, e a água da reação em etapa está no lado dos produtos. Na terceira reação, se você observar, você tem carbono, né, C2H6O no estado líquido no lado dos reagentes, na reação global, e na reação em etapa, ele está no lado dos produtos. Na hora da soma, ele tem que estar no lado dos reagentes.
ok? Então, a terceira reação deve ser invertida. Quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. E o sinal de ΔH deve ser também invertido. Então, a terceira inverte tudo. Fiz toda essa análise, eu vou colocar aqui no cantinho toda a modificação que eu fiz. Multiplica a primeira por 2, né? Tá aqui a primeira. Vou multiplicar por 2, aqui só tem 1, fica 2. Aqui só tem 1, fica 2. Aqui só tem 1, fica 2. E o valor de ΔH, você vai multiplicar por 2. Multiplicando por 2, dá 188. Não inverte o sinal, porque você não inverteu a reação. Só multiplicou tudo por 2. Na segunda reação, você multiplica por 3. Aqui só tem 1. Multiplica por 3, fica 3. 1 meio vezes 3 dá quanto? 3 sobre 2. 1 meio vezes 3 dá 3 sobre 2. E 1 vezes 3 dá 3. O valor de ΔK também multiplica por 3. 68 vezes 3 dá 204. Não muda o sinal porque você não inverteu a reação. E a terceira reação em etapa, você só vai inverter tudo. Quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Vou botar aqui no lado dos reagentes, setinha, porque só tem ele de produto, e o restante como produtos. Valor de ΔH era negativo, vai ficar positivo. Fiz toda essa modificação para ver se, ao somar as reações, você pode somar essa variação de entalpia. Detalhe, se você fizer toda esse trabalho e não der, na hora da soma, a reação global, você vai ter que fazer novamente. É como se fosse uma tentativa. Ok? Vou somar aqui, mas antes de somar, eu vou cortar o que não está na reação global. Se você observar na reação global, não tem 2 carbonos sólidos. Não tem. Então, você deve cortar ele. Mas cortar com quem? Com 2 carbonos sólidos do lado oposto. Aqui ele está no lado dos reagentes, na primeira reação. E na terceira reação, ele está no lado dos produtos. Você pode cortar? Pode, ó. 2 com 2. Cortei. Se você observar na reação global, não tem 3 mol de H2. Não tem. Então, você deve cortar também. Só que você corta com quem? Com 3 mol de H2. No lado oposto. Se você observar, tem aqui, ó. Na terceira reação, 3 mol de H2 no lado dos produtos. Que sorte, hein? Vamos comemorar, né? Tá dando certo até agora. Se você observar, eu vou cortar O2, porque ele aparece tanto no lado dos reagentes, como no lado dos produtos. A professora, mas eu tenho O2 aqui no lado dos reagentes. Eu não devo cortar O2. Você deve porque ele aparece tanto no lado dos reagentes, como no lado dos produtos. Viu, gente? Se ele aparece tanto no lado dos reagentes como no lado dos produtos, em algum momento você vai ter que cortar. Se tivesse 3 águas em lados opostos, você também deveria cortar, certo? Que antes de somar, você deve cortar os que estão do lado oposto. Mais interessante, você tem O2, 2 mol de O2 no lado dos reagentes, e 3 sobre 2 mol de O2 também no lado dos reagentes. Se eles estão do mesmo lado, você soma. 2 com 3 sobre 2 dá quanto? 2 com 3 sobre 2 dá 7 sobre 2 O2. Aqui na terceira reação tem O2? Não tem, só tem esses 2 no lado dos reagentes. Então, somos 2.
Em toda reação química, no lado dos reagentes, você tem esse total de O2. 7/2 de O2. No lado dos produtos, você tem 1/2 de O2. Posso cortar agora? Você pode, não, você deve. Corta O2 no lado dos produtos, 1/2. Mas no lado dos reagentes, você tem 7/2. Você tem mais O2 do que no lado dos produtos. Então, você corta 1/2 no lado dos produtos, não vai sobrar nada de O2 no lado dos produtos. E vai cortar 1/2 de 7/2 de O2 que tem no lado dos reagentes. Então, eu vou subtrair aqui 7/2 menos 1/2 de O2 dá 6/2 de O2. 6/2 de O2 fica 3 O2. Me acompanham? Espero que sim. Então, de toda a reação química, quando você cortar os O2, só vai sobrar 3 O2 no lado dos reagentes. Pegou? Pegou a sutileza? É o que você queria, não é? Somou aqui, deu 7/2. Cortou 1/2 do lado dos produtos, 7/2 no lado do oxigênio, vai sobrar 3 O2. No lado dos reagentes. Interessante, né? Tenho que cortar mais alguma coisa, não consigo cortar CO2, porque não tem CO2 no lado dos reagentes, não consigo cortar água, porque não tem água no lado dos reagentes, e também não consigo cortar C2H6O, porque não está no lado dos produtos. Então, vou cortar aqui os oxigênios, cortando tudo de oxigênio, vai sobrar esse daqui no lado dos reagentes. Então, você agora pode somar a reação química. Cortou os indesejáveis, né? Sobre o que sobrou. Somou, multiplicou. Se não der a reação global, divide, né? É uma tentativa. Então, eu fiz tudo aqui. Eu vou somente agora somar as reações. Quando você somar as reações, no lado dos reagentes, sobrou o quê? Sobrou na reação 3, C2H6O no estado líquido. Sobrou 3O2 no lado dos reagentes. Sobrou mais algum reagente? Não. Vou agora para os produtos. Nos produtos, sobrou quem? 2 mol de CO2 gasoso, 3 mol de água. A reação 3 não sobrou nada de produto. Então, eu somei, né? Quando você soma, tem que dar igual a reação global. Graças a Deus que deu, né? Então, com certeza eu posso somar as variações de entalpia. Somando os 3, dá menos 318, item A. Quando você voltar à aula e retornar à questão, você vai ter que marcar item A. Facinho? Facinho, né? Vamos para a próxima questão de lei de Hess. Corresponde à terceira questão, certo? É uma questão também muito parecida com a questão anterior, na nossa aula de exercício de lei de Hess. Você, como eu disse anteriormente, você para a cada questão a videoaula e tenta fazer a questão. Depois que você tenta fazer a questão, é que você vai para a resolução. Aqui é uma questão de lei de Hess, dadas as equações termoquímicas, com valores de entalpia conhecidos, todas são exotérmicas. Calcule a entalpia padrão de combustão do ácido acético. Engraçado, ele dá as reações em etapa, mas não dá a reação de combustão do ácido acético. Fórmula do ácido acético: CH3COOH. Você tem que saber
Qual é a reação de combustão do ácido acético? Você que está estudando química, se está realmente estudando química, você tem que saber como é que se faz a reação de combustão do ácido acético. Ok? Vamos aqui para a resolução. Ele deu as reações e ele pede a entalpia da combustão do ácido acético. Ácido acético, fórmula do ácido acético. Numa combustão, no lado dos reagentes, você tem que ter oxigênio. Sempre, gente, não tem queima. Se você não tiver no lado dos reagentes, oxigênio gasoso. Se é uma combustão completa, os produtos sempre vai ter CO2 e água. Então, a reação de combustão, o que você tem que saber? Tem que saber que na reação de combustão, se for completa, no lado dos reagentes, no caso aqui ele está queimando ácido acético, tem que ter a presença de O2 e nos produtos sempre vai restar CO2 e água. Reação de combustão. Essa reação ela não está balanceada. Ok? Se você tem no lado dos reagentes 2 carbonos, no lado dos produtos você também tem que ter 2 carbonos. E aqui na reação, se você observar, você só tem 1 carbono. Então a reação, antes de você calcular a variação de entalpia, somar as reações para dar a reação global, você tem que saber se ela está balanceada. Tudo que tiver no lado dos reagentes tem que estar no lado dos produtos. Se você observar aqui, ó, no lado dos reagentes, você tem quantos hidrogênios? 3 mais 1, 4. 4 hidrogênios no lado dos reagentes. E no lado dos produtos só tem quanto? 2. Você sabe que na química nada se perde, né? Nada some. Se você tem 4 hidrogênios no lado dos reagentes, quando você produz, você também tem que ter 4 hidrogênios. Os outros 2 foram para onde? Sumiu? Foi para a galáxia? Não, né, gente? Não pode. Então, você que veio aí do fundamental, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é? Eu espero que vocês tenham, né, guardado essa frase com o maior carinho da tia de ciências. Então, para balancear essa reação, eu vou tentar também o método da tentativa, porque é mais rápido. Vou reescrever a reação. E como eu falei anteriormente, se você tem 2 carbonos no lado dos reagentes, você tem que ter 2 carbonos no lado dos produtos. Se você colocar 2 no coeficiente de CO2, você vai ter 2 carbonos. 2 carbonos no lado dos reagentes, 2 carbonos no lado dos produtos. No lado dos reagentes, você tem 4 hidrogênios. 3 mais 1, 4. E no lado dos produtos, você só tem 2. Então, se você colocar 2 mol de água, você vai ter quantos hidrogênios? 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. Corrigiu o número de hidrogênios, corrigiu. Se você observar aqui no lado dos produtos, ficou quantos oxigênios? Ficou 2 vezes 2, 4 oxigênio, mais 2 oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais 2 oxigênio, 6 oxigênio. No lado dos produtos você tem 6 oxigênio. E no lado dos reagentes tem quanto? Você tem 2 mais 2, só 4. Tem que ter 6. Se você colocar 2 mol de O2, você vai ter 6, ó, porque 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Balanceada a reação
de combustão do ácido acético, agora sim você vai ter que somar as reações para depois somar as variações de entalpia. Grandinha, grande, mais fácil. Vamos aqui para o próximo slide. No próximo slide, você tem as reações, e essas reações você tem que somar para dar a reação global. Já coloquei aqui a setinha. Por quê? Porque se você observar, você tem aqui no lado dos reagentes, você tem 2O2. Gasoso. E aqui você só tem 1 mol de O2 gasoso. Então, você vai multiplicar tudo por 2. Vai inverter? Não vai inverter, porque o oxigênio gasoso está no lado dos reagentes, na etapa, e na reação global também está no lado dos reagentes. Ok? No caso aqui da segunda reação, se você observar, você tem 2 mol de água no lado dos produtos. Na reação em etapa, só tem 1 mol no lado dos produtos, só tem 1. Então, você vai multiplicar por 2. Vai multiplicar tudo por 2. Vai inverter? Não, porque aqui na reação global você tem água no lado dos produtos e na reação em etapa você também tem água no lado dos produtos. Porém, você vai multiplicar tudo por 2, porque na reação global você tem 2 águas e na reação em etapa só tem 1. Então, a segunda você vai multiplicar por 2. Se você observar na reação global, você tem ácido acético no lado dos reagentes. Na reação em etapa, você tem ácido acético no lado dos produtos. 1 mol, 1 mol. Vai multiplicar? Não, não vai multiplicar, mas vai inverter. Tudo que é produto vira reagente, tudo que é reagente vira produto. E o sinal de ΔH também vai ser invertido. Inverte tudo. Vamos fazer aqui, olha? Vamos, né? Vou pegar a primeira reação e multiplicar tudo por 2. O valor de ΔH também multiplica por 2. A segunda reação multiplica tudo por 2. Tem aqui 1 mol de H2, vai ficar 2 mol de H2. Aqui tem 1 meio, você multiplicando por 2, vai ficar 2 sobre 2, 2 sobre 2, sobra 1. Precisa escrever 1? Não, não precisa, viu? Subentende que aqui tem 1. Aqui tem 1 mol de H2O, multiplicado por 2, fica 2 mol de H2O. E o valor de ΔH multiplicando por 2, também. E a terceira reação você vai inverter, não vai multiplicar. Invertendo a terceira reação, quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. E o valor de ΔH fica positivo. Vamos ver se dá? Vamos vir. Mas antes de somar, você tem que cortar. Se você observar, na reação global não tem carbono grafite. Tem 2 mol de carbono grafite no lado dos reagentes, 2 mol de carbono grafite no lado dos produtos. Cortei. Se você observar, você tem 2 mol de H2 no lado dos reagentes e 2 mol de H2 no lado dos produtos. Eu vou cortar. Se você observar, você tem 1 mol de O2 no lado dos reagentes e 1 mol de O2 no lado dos produtos. Vou cortar. A professora não corta esse 2O2? Não, porque não tem mais O2. Você só tem 1 lá. Se você só tem 1 no lado dos produtos, você só pode cortar 1 no lado dos reagentes. No lado dos reagentes tem 3, ó.
2 mais 1, 3. E no lado dos produtos só tem 1. Então, corta 1 e corta 1 dos 3, sobra 2. Corta mais alguém, você nem se quisesse poderia cortar, porque não tem mais com quem cortar. Sobrou o quê? Na soma, vai sobrar ácido acético no lado dos reagentes, ok. Vai sobrar O2 no lado dos reagentes, ok. Vai sobrar 2CO2 no lado dos produtos, ok. 2 mol de água no lado dos produtos, ok. Na terceira reação não sobra nada de produto. Vai sobrar quem? A reação global. Sobrou a reação global, é só calcular as variações de entalpia, que você tem a variação de entalpia global. Somando, você, se voltar no slide anterior, vai ver que corresponde ao item D, menos 874 kJ por mol. Interessante, né? Vamos para a nossa última questão, né? A nossa última questão, ela pergunta: o metanol é um combustível líquido, né? E digamos que ele é bem perigoso, viu, gente? Cuidado com o metanol. Tem sido utilizado como substituto da gasolina e pode ser produzido a partir do metano, conforme reação abaixo. Não tem a variação de entalpia e ele deu as reações em etapa, com variações de entalpia conhecida. E pede para você calcular a variação de entalpia da reação 1 a partir dos dados fornecidos. Depois que você calcula a variação de entalpia a partir dos dados fornecidos, você marca o item. Questão típica de lei de Hess. Vamos responder? Vamos sim. Ele deu 3 reações em etapa e pede a variação de entalpia da reação 1. É isso? É isso. No caso aqui, você vai na primeira, né, reação endotérmica. Se você observar, você tem 2 mol de gás metano no lado dos reagentes. E na reação em etapa só tem 1. Você vai multiplicar tudo por 2. Se você observar, aqui na reação global você tem 2 mol de metanol. E você só tem 1 mol na etapa de metanol. No lado dos produtos, no lado dos produtos. Vai inverter? Não, mas vai multiplicar tudo por 2. E se você observar, na terceira reação, na quarta reação, obviamente, você tem 1 mol de O2 na reação global e 1 mol de O2 no lado dos reagentes também de O2. Então, na reação específica, vai permanecer. A terceira você multiplica por 2 e a terceira aqui, ó, que é a quarta, você vai deixar do jeito que está. Depois você vai somar. Então, vou colocar aqui, multiplicar por 2, tudo por 2, ó. 2CH4, 2 águas, 2 monóxido de carbono, 3 vezes 2, 6 gás hidrogênio. E o valor de ΔH você vai multiplicar por 2. Vai inverter o sinal? Não, porque você não está invertendo, você só está multiplicando. A segunda, você também vai multiplicar tudo por 2. 2 vezes 2, 4. Aqui só tem 1, você multiplicando por 2 dá 2. Aqui só tem 1, multiplicando por 2 dá 2. E a variação de entalpia, multiplicando 1 por 2, dá 256. A quarta você só vai reescrever do jeito que está. É permanecer do jeito que está. Tudo isso porque você quer somar as reações. E se somar as reações e der a reação global, você pode somar as variações de entalpia.
Fácil demais, não é, meninos? Fácil demais. Se você observar antes de cortar, ou antes de somar, você tem que cortar. Na reação global, você não tem água. Nas reações em etapa, você tem água. Se na reação global não tem água, então você tem que cortar a água. No caso, 2 mol de água no lado dos reagentes, com 2 mol de água no lado dos produtos. Sabendo que se tiver do mesmo lado, não se corta, se soma. Ok? Se você observar, você tem 2 mol de CO2 e na reação global, né, na reação no qual ele quer a variação de entalpia, você não tem monóxido de carbono. Então também você tem que cortar. Só corta se tiver em lados opostos, que é o caso aqui, ó, produtos, reagentes. Se você observar, você tem aqui, ó, H2. Não tem H2 aqui na reação global. Você tem H2, 4 mol de H2 no lado dos reagentes e 2 mol de H2 no lado dos reagentes. O que é que acontece aqui? Você corta aqui? Não, você não corta, mas você soma. Se os dois estão do mesmo lado, você soma. Se você somar 4 com 2, dá 6 mol de H2. Então, no lado dos reagentes, você tem quantos H2? 6 mol de H2. E no lado dos produtos, você tem 6 mol de H2. Então, eu posso cortar 6 mol de H2 com 6 mol de H2, que não sobra nada de H2. Interessante, né? Sabendo disso, vou cortar mais alguém. Posso cortar CH4, nem se eu quisesse, não tem CH4 no lado dos produtos. Vou cortar O2, não, porque também não tem O2 no lado dos produtos. Vou cortar metanol, 2 mol de metanol, não, porque não tem no lado dos reagentes. Então, o que sobrou? 2 mol de metano no lado dos reagentes, 1 mol de O2 no lado dos reagentes e 2 mol de metanol no lado dos produtos. Sobrou a reação no qual ele quer a variação de entalpia. Se sobrou exatamente a reação que ele quer a variação de entalpia, é só calcular as variações de entalpia das reações modificadas. Somando, dá menos 327. Se você olhar nas questões, o item é B. B de bola, né? E terminei, gente, né? Item B de bola. Terminei. Até outra hora, né? Até outra aula. A aula hoje foi bastante esticadazinha, né? Um pouquinho. Mas aí é um pouquinho dos exercícios. Você tem que exercitar bastante. Eu espero que você tenha entendido, né? Se você tem gostado de nossas aulas, mande aí os comentários. Gostei, teacher. Gostei, teacher. E muitos likes, muito beijo pra vocês. E eu espero que vocês tenham acompanhado nossas aulas desde o início para poder estar entendendo a aula de hoje. E também possam acompanhar as futuras aulas. Beijos e até a próxima aula.